Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula aqui do nosso querido Paulo Ativa, em que a gente vai trabalhar hoje a temática de alongamento geral e não vamos precisar de nenhum material para fazer essa aula, tá? Então eu sou o professor Bruno, vou estar descrevendo os exercícios para vocês. O professor Nicolas ao meu lado vai estar demonstrando eles para realizar essa aula, tá? Então, de aquecimento a gente vai ter 5 exercícios, que são exercícios bem tranquilos, e a gente vai ficar um pouquinho só de cada lado, né? Vai ser maioria unilateral aí, tá? Então a gente vai começar lá com o tornozelo. Na pontinha do pé, vai fazer um movimento lá de circundução, tá? Então vai girar lá o pé para fora no primeiro momento, girando bem devagar, sentindo bem o movimento do tornozelo, né? Pode fazer esse mesmo movimento para dentro agora, trabalhando aí bem então o nosso tornozelo, fazendo esse movimento de circundução, tá? Agora a gente vai para o outro pé, né? Pé esquerdo agora, então pontinha do pé, girou o pé para fora, fazendo circundução novamente. Mais alguns segundinhos só, então um exercício bem rápido agora, né? Trocas rápidas. Pode fazer invertendo o sentido novamente para terminar esse primeiro exercício do aquecimento aí. Aí pode relaxar o tornozelo lá. Segundo, a gente vai trabalhar aí com a coluna fazendo uma rotação lateral, tá? Então vai girar nosso tronco pro lado direito e pro lado esquerdo, sempre conciliando ali bem com a nossa respiração, tá? Então vai pro lado direito, vai pro lado esquerdo, torcendo bem a região torácica. Aí pode relaxar lá a coluna. O terceiro exercício a gente vai trabalhar ali com a região dos ombros, fazendo um movimento de circundução. Então gira os ombros lá para trás no primeiro momento, forçando bem aí nossa região dorsal, né? Sempre trabalhando bem com as escápulas junto, trabalhando também aí nossa respiração, né? Pode inverter o sentido lá pra frente agora, mesma coisa, né? O mesmo movimento, mesma dinâmica. Sempre fazendo o exercício um pouquinho mais tranquilo, né? Mais relaxado. Só mais alguns segundos. Aí, nosso quarto exercício, a gente vai trabalhar ali com a região do quadril, fazendo um movimento lá de abdução, tá? Então apoia a mão no quadril, vai jogar a perna direita pro lado primeiro, né? Vai fazer um pouquinho desse exercício, até sentir a região da lombar contraindo lá. É o movimento certo, é o ponto certo para que a gente pare o movimento, né? Então, tende a perna pro lado direito, pode fazer agora pro lado esquerdo, mesma coisa. Então sentiu que está compensando muito com a região lombar ali, é o movimento certo, o momento certo para a gente parar com o exercício, tá? É a amplitude máxima que a gente consegue. Só mais 5 segundos desse lado. Aí, muito bem. E para terminar o aquecimento, a gente vai fazer um movimento lá de circundução na nossa cervical, tá? Então gira bem lentamente nossa cervical lá em torno do próprio eixo. Pode fazer 2 vezes para o mesmo sentido, daí inverte, né? Fazendo para o outro também. Então faz um movimento bem lento mesmo, para só soltar bem a musculatura do pescoço, relaxar bem a região ali, tá? Só mais um pouquinho. Aí, muito bem, pode relaxar lá. E a gente vai aí então para nossa parte principal da aula, em que a gente tem 7 exercícios, tá? E a gente vai começar lá com o quadríceps, flexionando o nosso joelho, tá? Então vai segurar o tornozelo pelo dorso, vai alongar aí a parte anterior da nossa coxa, tá? Então todos os exercícios hoje são de forma unilateral e a gente vai ficar aí cerca de 30 a 35 segundos em cada membro, em cada pé, em cada mão.
em cada lado também. Então alonga bem a região do quadríceps lá, vai soltando bem a musculatura da parte anterior da coxa. Pode trocar a perna, fazer com a outra perna. Caso vocês queiram também dá para fazer esse exercício apoiado aí, não tem problema nenhum. Só mais 10 segundinhos. Tenta manter as duas pernas alinhadas ali, né? Não compensar nenhuma com o quadril para fazer o alongamento de forma eficiente. Agora a gente vai fazer um movimento oposto lá, elevando os joelhos, tá? Então vai segurar no nosso joelho lá, elevando a perna, trazendo para próximo ali da região abdominal. Dessa forma a gente consegue alongar bem a região dos glúteos e também soltar um pouquinho da nossa lombar, tá? Então é um exercício aí bem intenso e interessante aí para nossa lombar também, tá? Pode trocar a perna, fazer com a outra a mesma coisa. Lembra sempre de tentar olhar no ponto fixo para manter o equilíbrio. Só mais um pouquinho. Aí, muito bem. No próximo exercício a gente vai apoiar a mão no quadril lá, fazendo um movimento lá de flexão lateral da coluna, tá? Então a gente vai segurar de um lado lá, então sempre flexionando a coluna em direção ao chão. Desta maneira a gente torce bem a região torácica ali, né? Então alonga bem a coluna, sempre trabalhando bem a respiração nesse exercício, já que a pressão é um pouquinho maior do que o habitual, né? Pode fazer do outro lado, então respira fundo, volta lá, segura um pouquinho e flexiona a coluna do outro lado mais uma vez. Trabalha sempre a respiração, conciliando ali, né, com o exercício. Então faz um movimento sempre lento, né, tentando alcançar aí bem a eficiência do exercício. Pode voltar lá, respira fundo novamente. Próximo a gente também vai trabalhar com um pouquinho da coluna ali, ó, afastando um pouquinho as nossas pernas e a gente vai flexionar o tronco em direção a um dos nossos pés, tá? Então desce lá em direção ao pé direito no primeiro momento, né? Se quiser pode tirar o impacto do joelho, dobrando um pouquinho a perna, não tem problema nenhum, tá? Só mais um pouquinho deste lado. Lembra sempre de jogar o quadril para trás para a gente ter um pouco maior da ativação da nossa lombar, soltar bem essa região, né? Aí respira fundo, estende a coluna novamente, alinha novamente lá. E a gente desce em direção ao outro pé agora, a mesma coisa, tá? Então flexiona bem nosso tronco lá, indo em direção pelo menos ali até um pouquinho além do joelho, na região do tornozelo, né? Para que a gente possa conseguir alongar bem as nossas costas aí, que é o principal foco desse exercício. Região torácica e região lombar. Só mais 10 segundinhos. Aí, respira fundo, voltamos lá. Agora a gente vai fazer um pro ombro ali, né? Que a gente vai estender o braço à frente, vai apoiar a mão no cotovelo, trazendo para próximo ali da região do peitoral, né? Então, mantém o braço esticado ali, alongando a região posterior do deltoide, né? Apoiando a mão no cotovelo. Dessa forma a gente traz para próximo do peitoral para que a gente alongue bem a região, tá? Pode fazer do outro lado agora a mesma coisa. Um exercício bem característico aí dos nossos braços, né? Ativando bem essa musculatura desejada. Só mais 10 segundinhos lá.
Aí, muito bem, a gente vai fazer o penúltimo exercício para a nossa cervical, então a gente vai flexionar nossa cervical lateralmente lá, ó. E desta maneira a gente consegue alongar bem o nosso pescoço, né? Então, região da cervical lá sempre indo em direção aos ombros, né? Forçando bem o nosso pescoço aí, a alongar, né? Então, envolve toda essa musculatura na região, trabalhando bem aí nossa cervical. Pode fazer do outro lado, a mesma coisa. Então, relaxa bem o pescoço nesse penúltimo exercício. Forçando bem a região a trabalhar aí. Mais um pouquinho só, quase acabando. Últimos 10 segundos agora. Aí pode relaxar lá o pescoço. E a gente vai finalizar ali, entrelaçando nossos dedos, jogando o braço lá atrás, fazendo uma hiperextensão do ombro, né? Então, força bem nossa coluna. Nossa coluna não, nosso ombro, né? Lá para trás. Tenta rotacionar um pouquinho ali o nossos braços para pegar um pouquinho mais da região do bíceps também, tá? E assim a gente consegue alongar bem aí todos os nossos membros superiores, né? Então só mais um pouquinho. Últimos 5 segundos agora, o exercício um pouco mais tranquilo da gente fazer, né? Mais rapidinho aí. Aí pode desentrelaçar nossos braços lá. E a gente entra na parte final do relaxamento, fazendo a famosa rotação aqui do pausa ativa, em que a gente vai rotacionar o nosso tronco ali com os braços um pouco mais flexíveis, né? Mais soltos, né? Como se a gente tivesse numa posição um pouquinho mais largada aí. E dessa forma a gente consegue relaxar bem a parte aí do nosso tronco, da nossa coluna e também dos nossos braços, né? Então vai sempre conciliando ali também com a nossa respiração, né, para ir finalizando essa aula. Por hoje foi isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje. Se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, deixa o like nesse vídeo. Para você que é colaborador aí do TJ, na descrição do vídeo vai ter 2 links. Primeiro, para validar a presença nessa aula. Segundo, para assistir as aulas ao vivo conosco, que acontecem todos os dias, de segunda a sexta, no Teams, às 14, 15, 16 e 17 horas. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.